Pronto. Então, agora, oficialmente, uma boa noite para todos, né? Já que está gravando. Eu estou muito incomodado de estar amarelo. Vou ter que dar um jeito nessa webcam. Que não é webcam, na verdade, porque é integrado no computador. Até me perdi. Esse amarelo está me incomodando demais, gente. Então, como eu estava conversando com o pessoal, a gente vai ter 2 disciplinas nesse semestre, né? A Nájida já tinha me informado antes que a coordenadora até. Nossa, não tinha nem acabado o semestre passado, né? Já estava sabendo de tudo, já tinha até mandado para o professor que ele ia ficar com a gente. Eu nem não fazia ideia, gente. Ela foi pressionada também. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa noite. Maria. E então, teremos 2 momentos completamente distintos. Puxa, Professor, como assim deixa eu só falar rapidinho. A professora Débora brincou comigo, falou bem assim, poxa, vocês só querem o Ceziro e eu? Falou bem assim. Também, na reunião, a professora começou a falar, eu vou ter aula com vocês. Falei, calma aí, cadê o Ceziro dessa grade? Ela nem tinha começado. Ai, gente, coitada dela. Ela faz o que pode. E ela sobrou com uma bomba, né? Porque ela sobrou com contabilidade pública. Ela falou. Eu tenho pavor dessa disciplina, gente. Nossa. É até estranho, né? Eu gosto tanto de contabilidade, mas não consigo entrar na cabeça de contabilidade pública. Tenho aversão a ela. E ela ainda sobrou nesse formato híbrido, que vai ser uma experiência nova. Não sei o que vai surtir. Mas comigo vocês sobraram ou ficaram com 2 momentos bem distintos. Professor, Oi? tem 2 alunos aqui avisando que não vão poder participar por enquanto. Ah, não, tranquilo. Segue naquele esquema. Não pode esquecer depois de responder a questão de presença, né? Então, a gente já vai entrar nesse mérito da avaliação, comentar de volta das questões de frequência. E por que eu falo 2 momentos bem distintos? Porque a gente pegou uma disciplina que tenha um teor bem prático, que é a contabilidade de custos, e outra que tem um teor bem teórico. O próprio nome já diz, né? Teoria da contabilidade. Então, vocês vão ter um pouquinho de choque, né? Entre essas 2 disciplinas, né? Um dia vai ser mais prático, outro dia vai ser bem mais carregado, bem mais reflexivo, vamos falar assim, né? Mas não que teoria seja ruim. Na verdade, ela traz todo o embasamento do pensamento da nossa disciplina, né? Inclusive, até eu acho uma pena que ela não começou antes. Por quê? Hoje eu vou falar um pouquinho da história de contabilidade de custos. E amanhã eu vou falar um pouquinho da história da contabilidade. Então, eu vou começar hoje no meio e amanhã eu retomo do começo. Olha que estranho, né? Mas vão ter um pouquinho dessa sensibilidade. Então, começando. A primeira coisa, votação. Que horas vocês acham o melhor horário para começar a nossa aula? 7h30. Quiserem colocar no chat, quiserem falar. O horário normal, todo mundo sabe, seria 7h15 da noite, né? Semestre passado, o pessoal que estava à noite começou às 7h30. Isso todas as disciplinas, tanto o pessoal que estava no primeiro período, que fez economia comigo, quanto o pessoal que estava. Eu me perco nesses períodos, mas que estava fazendo contabilidade básica 2.
todo mundo preferia 7h30. Para mim, tanto faz, professor, na verdade. Sempre vai ter aquela história. Quando mais cedo a gente começa, mais cedo a gente termina. Quanto mais tarde a gente começa, mais tarde a gente termina. Então, pode ser 7h15, 7h30, 7h45. Vai depender do consenso de vocês. Ah, mas dá muita diferença? Não. A maioria tá. Até o Henrique tá votando às 7h15 hoje. Que eu penso, no semestre passado a gente levou em consideração 7h30, pelo fato do pessoal que trabalha, até chegar em casa, não ter aquela correria, né, de chegar, tomar um café, ligar computador, tudo isso. Até agora temos, vamos fazer uma contagem aqui. 1, 2, 3, 4, 7h30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7h15. E agora, gente? Boa noite, Lucas. Boa noite, Silvana. Ou querem um meio termo 7h20, por exemplo? Melhor, professor. Eu não consigo chegar às 7h15 de jeito nenhum em casa. Eu chego às 7h30, mas se começar às 7h20, eu vou perder. Vou assistir no celular, né? 15 minutos. Antes das 7h30 eu não consigo chegar. Então, 7h20? O pessoal das 7h15 concordam? Eu ia comentar 7h30, que a gente já estava nessa balada semestre passado, a gente ia geralmente até às 9, né? Como tem 3 ou 4 de trabalho, faz 7h30 mesmo. 15 minutos. Porque dá tempo daí, o pessoal que já chegou, dá tempo de fazer outras coisinhas. Diga, Silvana. Para variar, cheguei atrasada. Deduzo que seja sobre horário, né? Isso. Professora, eu realmente prefiro 7h30 por causa do horário de trabalho, né? Que eu chego me quebrando, né? Aham, eu imagino, porque tem um pessoal Eu que... também. se Quando fosse não assisto do trabalho. Que tem aquele pessoal que se fosse para ir para o centro era mais tranquilo, né? Porque já está no centro, só vai até a faculdade, mas tem muita gente agora que sai do trabalho correndo, vai para casa e até chegar em casa, né? E agora até quem depende de carro, o trânsito está piorando um pouco, tem vários fatores, né? Então vamos 7h30 para colaborar com os colegas que estão voltando correndo para casa? Pode ser? Pode, professor, por mim, tranquilo. Então tá, então fica combinado, eu vou mudar lá na agenda, fica 7h30 para começar nossas aulas, e a gente já começa amanhã, 7h30 também. Agora, vamos compartilhar com vocês o que faremos esse semestre. Professor, desculpa, a disciplina de hoje é qual? Contabilidade de custos. Ah, tá. Que é para começar a semana bem. Já me assustaram com essa matéria, dizendo que matéria de custos é uma das mais difíceis. Mas vocês falaram com o pessoal que está no quinto e sexto período? Acho que é quinto e sexto. Não, o pessoal lá do serviço falou, a pior matéria que tem é de custo. Que nada! Meu, para ver como tem gente mentirosa. É uma das disciplinas mais legais que existem. Meu pai tá fazendo contabilidade, ele tá vendo, ele também falou que, nossa senhora, que é um bicho de 7 cabeças.
Ah, não, eu devia pedir para o pessoal do quinto e sexto período entrar na live aqui, dar o depoimento, dar o testemunho. É uma das disciplinas mais legais que a gente tem. Uma das disciplinas mais tranquilas, desde que a gente entenda os conceitos iniciais. Eles são fundamentais para que a gente consiga falar se a disciplina, ou indicar, conduzir a disciplina sendo uma disciplina boa, tranquila ou difícil. Se vocês conversaram com o pessoal do quinto e sexto período, eles acham que vão falar que não é tão difícil. Porque eles me pediram para dar contabilidade 2, contabilidade de custos 2 para eles. Que é a mais legal ainda, né? Porque daí a gente vai para uma área mais gerencial, né? Mais tomada de decisão. Aí a gente sente ainda mais divertido. Então, falando sobre a nossa disciplina. Então, está aqui a nossa ementa. Então, tomara que vocês consigam sair daqui falando que essa história de que é difícil é uma mentira. É uma das disciplinas mais legais que a gente tem. Então, aqui o perfil do egresso, aquela história que a gente tem que pegar do PPC. Vamos aqui para os conteúdos, né? O que a gente vai trabalhar? Introdução à contabilidade de custos, diferenciação entre contabilidade financeira, contabilidade gerencial, e aonde a contabilidade de custos se ajusta nesses dois meios. Aí aqui sim, essa aula é importantíssima. Terminologia básica sobre contabilidade de custos. É extremamente a gente entender como que a gente diferencia cada um dos valores para que a gente possa dar o devido tratamento para isso. Princípios da contabilidade aplicado a custos, né? Classificação dos custos, então aqui mais um tema extremamente relevante. O que é um custo direto, o que é um custo indireto, o que é um custo fixo, o que é um custo variável. A demonstração de resultado voltado para a indústria. Então, a departamentalização, separação de custos e despesas, apropriação de custos diretos e indiretos. E aqui a gente começa nos métodos de custeio efetivamente. Primeiro, custeio por absorção. Esse é o mais importante. Ah, por quê, professor? Toda empresa que tenha industrialização, que seja uma empresa considerada fabril, tem custeio por absorção, mesmo que não utilize para decisão, mas é obrigado a ter. Puxa, por que, professor? Ele é a única que a legislação contábil para a contabilidade financeira é aceita. Culpa de quem? Claro, governo e imposto de renda. Aí os critérios de rateio que a gente utiliza nesse custeio por absorção, o custeio por absorção com departamentalização, então a produção por ordem, produção contínua, e a gente vai contabilizar tudo isso, ou contabilizar o processo fabril. A gente vinha de um processo onde a gente já tinha a mercadoria prontinha, né? Não era assim que funcionava? A gente comprava do fornecedor, colocava lá na ficha de estoque, bonitinho, e vendia. Então, nosso parâmetro de custo era o valor comprado, não era? Sim. Agora, a gente começa a ter uma característica diferente. Então, por exemplo, o celular. Pensem lá na Samsung. Como é que eles montam o custo do estoque para esse celular? Porque eles não compram o celular pronto, né? Eles pegam um monte de peça, montam,
e o final disso é um celular. Eles se transformam. Então, entra a contabilidade de custos. Então, a gente tem essa figura na nossa disciplina. Será que pelos conteúdos assusta? Parece um pouco trabalhoso, né? Parece um pouco estranho. Mas, se vocês pegarem direitinho, principalmente essa aula, e aqui em cima, terminologia, entenderem bem esmiuçado esses conceitos, vocês tiram de letra contabilidade de custos. Então, elas são bem importantes. Nosso sistema de avaliação. Como faremos? Atividade de frequência. Primeiro bimestre, 30 pontos. Isso foi uma definição de todo o núcleo de gestão de negócios. Eu ia dar um pouco menos, porque eu prefiro que vocês façam um trabalho para mim. Essa disciplina acaba sendo muito parecida com contabilidade básica. A gente vai ter muito trabalho prático. Mas decidiram assim, né? Quem é vocês viram para ficar brigando com todo mundo. Avaliação, 30 pontos. Então, a prova de vocês bimestral, 30 pontos. E o trabalho e a atividade, então, esses 40 pontos, complementando, então, 100 pontos do primeiro bimestre. E o segundo bimestre, a frequência cai para 20, avaliação bimestral, 30 pontos, mantém, e os trabalhos, 30 pontos. 10 pontos da prova integradora e 20 pontos do projeto integrador. Pessoal do segundo ano, já falaram para vocês quem é o professor que vai trabalhar o projeto integrador com vocês? Não? Sim, talvez. É possível? Quem sabe? Acho que não, professor. Não? Não. Então, vou dar a triste notícia para vocês. Sou eu. Eu vou trabalhar com vocês. E eu já desenhei, na verdade, quem participou do desenho dos projetos integradores foi eu, o professor José e a Débora. Esqueci o nome do professor novo. Eita. E o professor Marcelo. A gente desenhou para vocês figura de vídeo. E a gente vai ter que fazer nesse primeiro semestre, tá? Então, já vou pedir para vocês montarem equipes com 4 integrantes e me mandarem no e-mail. E daí, na próxima aula, a gente começa a destrinchar o que a gente vai fazer na próxima aula de cursos. Ou de teoria, deixa eu ver. Mas na próxima semana, a gente vai fazer algo voltado mais para sociedade, vamos falar assim. E o que eu pensei que nós podemos fazer? Trabalhar com a folha de pagamento, então explicar para as pessoas em geral como é que a gente faz a folha de pagamento de empregado doméstico. O que vocês acham disso? É uma boa, não é? Professor, Oi? você está falando só para o pessoal do segundo ou estava em geral para todo mundo? É que aqui tem o pessoal do primeiro e segundo período, né? Uhum. Estão no segundo período, que seria o primeiro ano. O que eu vou trabalhar seria o terceiro e quarto. É isso? Que seria o segundo ano.
O pessoal fez contabilidade básica comigo. Isso, tem de tudo aqui, na verdade. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então tá. Isso, eu tô perdida. Pois Vocês é, estão eu no nem terceiro respondi porque eu período. também não sabia. Mas é o pessoal que ficou com básica comigo no semestre passado. Então a gente também. Isso é isso. Então, a gente vai trabalhar essa figura da folha de pagamento para empregado doméstico. Por que eu sugeri esse tema? Nós contadores fazemos isso no dia a dia? Trabalhar com folha de pagamento? Com certeza. Nossa, muito, né? Tem gente que vai para a área de folha de pagamento. A gente vai gostar tanto que vai ficar exclusivo nessa área. E por incrível que pareça, a gente tem um problema no Brasil, que é muita gente não faz o registro do doméstico, não é porque não quer, é porque não conhece, porque não sabe como fazer. Então a gente vai dividir em tópicos explicativos para a gente gravar vídeos explicativos para a comunidade. O que vocês acham? Vão ter que vencer o desafio ou da vergonha, né? Mas fora isso, é algo que eu vejo que agrega para o pessoal, para a sociedade em geral. Conseguiu, né, professor? O senhor queria fazer isso no semestre passado e a gente não aceitou. Nesse agora o senhor conseguiu, né? Vocês não viram o que eu idealizei para o último período. O deles é ao vivo, o deles é podcast. Mas vai ser algo. Quanta maldade. Acho que vai ser uma experiência interessante para eles. E para a gente também como professor, porque a gente vai estar em todo podcast, um professor vai estar junto. E o que a gente vai fazer com eles? Pautar notícias contábeis, notícias sobre a nossa área. Então vai ser assuntos que interessam para vocês também, né? Então a gente vai tentar trazer isso como se fosse meio que um jornal comentado, vamos falar assim, né? Um podcast ali comentando o que teve de relevante nos 15 dias. Que no Brasil dá para ter coisa para caramba, né? Parece que, não vai ter tema. Ixi, do jeito que o Brasil muda, dá para fazer um podcast por dia, praticamente. O assunto sempre em estação subiu. Hã? O assunto sempre em estação subiu. Uhum. Então a gente sempre vai estar atualizando os tópicos de mudança contábil. Então, para a galera que está trabalhando na área e quer acompanhar, vai ser uma ferramentinha a mais para poder acompanhar. O de vocês vai ser algo mais voltado para toda a sociedade, né? Explicar como é que a gente faz uma folha de empregado doméstico. Será que é fácil? Será que é difícil? Muita gente não sabe e a gente vai passar a fazer essa explicação. Então, pessoal, separa em grupos com 4 alunos. E já vou adiantar do primeiro período, que seria com o professor Marcelo, mas vocês vão trabalhar sobre imposto de renda. Imposto de renda? Como assim? O que vocês acham? Fazer imposto de renda já tem aquele trabalho que a gente faz no primeiro semestre, né? A gente vai ensinar como tratar pendências. Aí o professor Marcelo vai explicar certinho como vocês vão montar esses vídeos também. Como que gera uma senha no ECAC, como que entra para fazer consulta, como é que faz a tratativa de determinado problema. Isso também. Falar em... Pode falar, Sabrina. Não pode falar, né? Não, é porque o meu ainda está em processamento, professor, processando ainda, acredita? Esse é o caso? É, do ano passado ainda.
não ligue se ficar até ano que vem. Capaz, professor. Verdade. Tudo que depende da mão do fiscal, aí a receita não é mais tão rapidinha. Então, só que esse ano eu entreguei na data certa, né? Aham. E esse também tá processando. É porque ele fica amarrado ao passado. Entendi. Então, aí aquele anterior lá, ele ligou lá no Banco do Brasil e daí deu certo. Aí ele foi e recebeu, que era dos anos anteriores. Daí eu achei que saindo aquele, já liberaria os outros, né? Mas não, tá lá. Mas provavelmente está amarrado a esse processo que você fez como recurso, vamos falar assim, né? Apresentando a documentação. Entendi. Beleza. Esse é demoradinho mesmo, né? Aí agora você vai começar a sentir o que é tratar com um recurso fiscal, vamos falar assim, né? Eu já estava até contando lá com o dinheiro, professor. Às vezes a pessoa até esquece. Até hoje, eu estava com um cliente, o cliente mandou no WhatsApp, vocês viram, saiu uma restituição aqui, consegue ver de que ano que é? E, nossa, é uma coisa que eu fiz lá em 2019. Eu entrei com recurso, aí foi protocolado um requerimento, né, mais formal, dando a tratativa, foi sair só agora, ele nem lembrava mais da restituição. Mas é porque a parte manual da Receita, infelizmente, ela ainda é precária, né? Não é que é precária, ela é boa, só que tem pouco funcionário. Pouco funcionário para alta demanda, né? Então, isso atrapalha um pouquinho nessas revisões. Então, não se assuste, mas é assim mesmo. Professor, Oi. o senhor estava falando até do ECAC e tudo mais. A gente tem alguma matéria, alguma coisa assim, que vai falar sobre esse sistema que a gente usa no dia a dia? Não. Ou a gente vai aprender na raça mesmo? Olha, vou falar uma situação ainda que é um projeto, tá? Não tenho como garantir nada, como que vai sair, quando que vai sair, mas a gente está buscando lá para o nosso curso a criação ou a formalização de um NAF, que é Núcleo de Apoio Fiscal. O que é isso, professor? É uma parceria entre a Receita Federal e a instituição de ensino, onde a gente pode oferecer serviços para a sociedade. E para isso, os alunos passam por treinamento mais prático. Então, a ideia é que logo a gente avance mais nesse sentido. Mas eu ainda, com aquela minha ideia, que foi com o pessoal do quinto e sexto período, conversando com eles, me surgiu a ideia de começar a trabalhar alguns cursos por fora, né? Alguns cursos, assim, extracurriculares, e que eu vou acabar também entrando nessas partes um pouco mais práticas, né? Eu não sei se já passaram para vocês sobre o PIS e COFINS. Sim, me inscrevi hoje até nele. Esse já vai ser um deles. Esse é o primeiro que eu quero trabalhar. E depois vai pintando novos assuntos. Porque eu vejo assim, por exemplo, eu quando entrei no estágio lá na área fiscal, a gente é muita coisa que usa. Tipo, é muito programa. É muita página e tudo mais, e a gente, às vezes, na prática, você começa a ficar assustado, né? Meu Deus do céu, para fazer guia vai no Cicalco, para fazer não sei o que, vai lá não sei aonde. E na faculdade a gente não vê, né? Aí baixa programa para entregar arquivo, baixa programa para declarar isso. Essa é a vida de contador, gente. A gente tem muita coisa atrelada ainda à Receita Federal. Mas também a gente passa um pouquinho disso em laboratório contábil. Também na disciplina de laboratório a gente tenta trabalhar um pouco.
Mas, inclusive, essa minha ideia desses treinamentos surgiu dentro da disciplina de laboratório. Então, a gente vai trabalhando os assuntos para tentar ajudar vocês nesse dia a dia aí, que nem sempre é tão bonitinho quanto a gente acha que é, né? Mas é legal, né, gente? É desafiador, no mínimo, né? Quando o Desafiador. ECAC quer funcionar, é legal. Mas, né? É que você não trabalhou com a GFIP ainda, Sabrina. No dia que você mexer com folha de pagamento, aí você vai querer. Aí sim você vai gostar do ECAC. Dúvidas sobre a parte de avaliações, gente? Não? Sim? Talvez? É possível? Nada? A avaliação é tranquila, né? Não. Então, lembrem-se, grupos com 4 alunos, mandem no meu e-mail, eu vou planilhar e a gente vai desmembrar como a gente vai montar esses vídeos de prática para o pessoal. Inclusive, como declarar o e-social para trabalhador, e tem tudo isso também, né? Então, vai ser algo que vocês vão também trabalhar esse cunho prático. Aí, claro, a gente vai tá dando todo o suporte para vocês. E a nossa disciplina, então, a gente vai falar de contabilidade de custos. O que vocês têm em mente, a não ser a frase que é uma das disciplinas mais difíceis, sobre contabilidade de custos? O que vocês pensam se eu falar para vocês contabilidade de custos? Custo de mercadoria, custo de estoque, custo de tudo. Se foi para um caminho bem condizente, Sabrina. Custo de mercadoria. A gente tem essa continha que a gente utilizava para a figura das mercadorias, não é? Que lá na demonstração de resultado a gente põe o nome, né? Custo da mercadoria vendida. A contabilidade de custos é uma derivação dessa necessidade. Então, contabilidade de custos, hoje, ela é considerada uma parte da contabilidade geral. E, por pequenas ressalvas, ela não é presa a requisitos legais ou fiscais, nem convenções padronizadas. Então, hoje em dia, a gente tem a grande parte do estudo sobre contabilidade de custos uma liberalidade em relação à legislação. Então, a gente pode fazer muita coisa que seja algo nosso, algo da nossa escolha. Mas ela nem sempre foi assim. Ela já teve um bom período vinculada à contabilidade geral ou financeira. E ainda mantém uma partezinha vinculada a ela, que é o registro contábil. Esse ainda segue todos os requisitos legais e fiscais. E o controle das operações de custo e soluções de problemas específicos ligados à contabilidade gerencial, que é um ponto fundamental de apoio à decisão. Então, a gente tem aqui a contabilidade de custo sendo uma ferramenta de extrema importância para a decisão nas empresas. E daí ficando só essa pequena parte do registro contábil, ligada à contabilidade gerencial. Então, hoje a gente vai ver que a contabilidade de custos ela tem muitas ferramentas, somente uma pequena fatia é utilizada para contabilidade fiscal e financeira, né? Mas a grande fatia fica para tomada de decisão. E como que foi
se desenhando isso, será? Quando será que a gente começou a ter essa figura da contabilidade de custos? Alguém arrisca um período? Deixa eu tirar daqui, senão vocês já vão colar. Alguém arrisca? Olha, ela não é tão novinha assim, tá? A contabilidade de custos ela começou a se desenvolver lá na primeira Revolução Industrial. Já faz um pouco de tempo, né? Mas já existia a contabilidade financeira. A contabilidade financeira é mais antiga que a Revolução Industrial. Mas por que surgiu essa necessidade, será? Então, pensando na figura que a contabilidade de custos é algo que tenha uma das principais funções, mensurar o custo de algo que eu produzo. Revolução Industrial, as indústrias ganhando corpo, começando a ter produção em escala. Então surge uma necessidade de um aprimoramento em como mensurar esses valores. Quando é algo manual, eu faço um produto por mês, 2 produtos por mês. Teoricamente é mais simples manter esse controle, né? Mas surge a Revolução Industrial e todo esse processo ganha escala. Então surgiu aí a grande necessidade da contabilidade de custos. Então a contabilidade de custos surgiu da necessidade de se conhecerem o custo dos produtos para avaliação do estoque e apuração de resultado na empresa, tornando-se, nesse momento, o seu objetivo principal. Porém, mudou muito a indústria lá de quando teve a primeira Revolução Industrial, para o que a gente tem no século XX e XXI, né, que seria o nosso. As indústrias mudaram? Obrigado. Sim. E muito, né? A tecnologia delas aumentou, tudo, né? Melhorou. Assim, teve um crescimento exponencial nessa área. Então, o mundo industrial ele se tornou mais complexo, tanto o mundo empresarial quanto o industrial. No entanto, a gente já está falando, a gente já passou pela terceira revolução industrial, né, que foi ali na década de 70, já está indo para uma quarta revolução industrial. E a contabilidade de custos não ficou para trás. Então, com a crescente complexidade do mundo industrial, a contabilidade de custos foi se tornando cada vez mais importante dentro do gerenciamento de empresas, passando a ser utilizada no planejamento das empresas. Por que surgiu essa necessidade de explorar ela gerencialmente? Quando a gente pensa lá nas indústrias da Revolução Industrial, elas fabricavam um tipo de produto, algo mais simples, em larga escala, né? Ou até no começo do século XX, a gente pode pegar até a história da fábrica da Ford, né? Todo mundo podia escolher comprar um carro da Ford de qualquer cor, desde que fosse preto. Não era essa a história? E o processo mudou. Hoje as indústrias trabalham com um único produto? Não. Não, né? Nossa, se a gente pegar alguns grupos empresariais, eles fabricam desde pinico até bomba atômica, se duvidar, né? Bom exemplo disso é a Unilever. Se vocês andarem no mercado, praticamente gôndola que vocês passarem, vão encontrar a marca Unilever.
Então, esse processo se tornou um pouco mais delicado de ser feito. Então, durante todo o século XX, ali, continuando até hoje, a gente teve muitos estudos de desenvolvimento na área de contabilidade de custos. Novas teorias e tendências contábeis foram surgindo, e principalmente voltadas para o usuário interno da contabilidade. Eu, gestor, me baseando nessa contabilidade de custos para poder fazer a minha escolha, para poder fazer a minha tomada de decisão. Então, ela tem esse grande desenvolvimento, né? E também, claro, a exigência fiscal. O fisco nunca vai deixar de olhar a parte dele, né? Então, a gente tem esse pedacinho ainda, esse resquício, que é a contabilidade financeira dentro da contabilidade de custos, esse cunho fiscal. Mas, quando eu estava apresentando a ementa, eu falei sobre custeio por absorção, não falei? Ah, que é importante saber. Esse é o nosso resquício. Tá? Contabilidade de custos feita com custeio por absorção, ela é para atender o fisco. Pode ser utilizada para decisão? Pode, mas existem outras ferramentas possíveis para decisão. A contabilidade se preocupa em resolver problemas mais complexos de estoque e em registrar detalhada e convenientemente as informações sobre operações realizadas pela empresa para uma composição dessas informações sobre diversas maneiras, sempre objetivando o quê? A apuração detalhada dos resultados. Então, como é que eu vou chegar no meu lucro através da produção desses meus bens, né? Que é algo, até certo modo, complexo de se pensar, né? Já pensaram como que é fazer o custo de um bolo? Quem gosta de cozinhar aí? Leva muitos elementos para fazer um bolo? E tem elementos ainda que a gente não consegue um custo fixo, né? Tipo, gás, água, coisas, não consegue colocar como um custo fixo ali, valor exato. A gente, pessoa física, né? Mas a indústria tem como. Tem seus mecanismos para isso. Olha como pensar só no bolo já é difícil. Então imagine fazer isso em larga escala. E a contabilidade de custos vem para resolver esse tipo de problema. Auxiliar no controle de gastos. Ele é um bom parâmetro, ou é o parâmetro utilizado para verificar se a nossa indústria está sendo eficiente ou não. Porque o que acontece se eu produzir um bolo e começar a desperdiçar muito material? E eu resolvo vender esse bolo. Vai ser bom esse desperdício? Prejuízo, né? A tendência é se transformar em prejuízo. Ou se você considerar o desperdício, a tendência é você querer vender muito alto o bolo, preço muito alto. Então, ele serve de parâmetro para acompanhamento de custos. A gente consegue acompanhar a eficiência praticamente de todas as áreas sobre a produção. E com isso, subsidiar as tomadas de decisões.
E às vezes a gente passa por elas no mercado e nem percebe, sabia? Pessoal que gosta de chocolate. Vocês já se depararam com aquelas embalagens novo peso de 200 gramas, agora 180? Ai, nem me fale, que raiva disso. Tem raiva disso? Por quê, Lucas? Nossa, antes eu comprava umas barras de chocolate por R$ 3, grandona ainda. Hoje eu pago 5, quase uma barra bem pequena. E vem bem menos chocolate ainda, né? Exatamente. Mas eles só conseguiram manter os R$ 5, por quê? Porque eles diminuíram o custo. Ou seja, eles diminuíram a quantidade de chocolate. Isso é estratégico, isso é tomada de decisão lá na fábrica. Lembrando, se vocês pensarem nas aulas de economia, a gente tem lá o limite de fator de aceitação dentro do mercado, né? Por exemplo, se começar a subir demais o chocolate, você vai comprar, Lucas? Não, vou ter que partir para outra coisa. Para outro doce. Exatamente. Então, eles têm um teto que eles podem manter de preço. Se eu tenho esse teto e eu já estou nele, então eu posso trabalhar somente o quanto eu gasto para fabricar o chocolate. Então entra a contabilidade de custos. Para ver como ela não tem só esse cunho de escrituração, razonete. Ela também tem essa ideia de, opa, eu produzo, não produzo, produzo mais, produzo menos, troco de material. Então ela traz esse lado gerencial dela. Por isso eu acho ela muito legal. Então, falando um pouquinho de conceitos sobre a contabilidade de custos, a contabilidade de custos é uma técnica utilizada para identificar, mensurar e informar os custos dos produtos ou dos serviços. São as duas, assim, os dois resultados que a gente tem dentro da contabilidade de custos. É tudo aquilo que a gente pega, uma soma de fatores para resultar em um determinado material oferecido a um cliente. Então, pode ser um serviço, pode ser um produto. Podem ver que aqui a gente não fala em mercadoria mais, porque a mercadoria é algo que a gente compra e revende, sem processo nenhum em cima dele. Já o serviço e o produto, a gente tem todo um retrabalho em cima dele. Então, ele tem a função de gerar informações precisas e rápidas para a administração, para que seja feita a tomada de decisão. Por que tem que ser precisa e tem que ser rápida? Pensem vocês fazendo escolhas. Fazer escolha é algo bem complexo na vida, não é? E eu acho uma das tarefas do ser humano, escolha é uma das mais difíceis que a gente tem na vida. E a gente faz isso todo dia, né? Se parar para pensar. Mas se a gente tem subsídio, tem informação que seja precisa, que venha em tempo hábil para a gente fazer as escolhas, a tendência é a gente fazer o que na nossa decisão? Acertar. Então ela tem também essa função de subsidiar a administração na tomada de decisão. E ela também é voltada para a análise de gastos da entidade no decorrer das suas operações. Para uma empresa ser lucrativa, o que ela precisa ser? Ela precisa ser eficiente. É o que eu falei do desperdício do material para fabricar bolo. Se a gente tem uma área que não está funcionando muito bem, a contabilidade de custos vai ajudar a identificar
identificar o problema e a gente começa a tomar ações corretivas sobre esse problema. E ela planeja, classifica, aloca, acumula, organiza, registra, analisa, interpreta e relata os custos dos produtos fabricados e vendidos. Basicamente, aqui, a contabilidade de custos faz o quê? Pensando nessa frase. Toda a tratativa em relação à linha de produção. Não dá essa sensação? Tudo que passa na linha de produção é o objeto de análise da contabilidade de custos, fazendo planejamento, classificação, alocação, organização, análise e consequência, subsidiando relatórios para tomada de decisão. O professor falou toda a tratativa do quê, professor? Desculpa. Hã? O professor falou que faz toda a tratativa do quê? Do processo fabril, do processo de industrialização das empresas. Então, se vocês pegarem a Mondelez, que tem aqui em Curitiba, que é uma das maiores fábricas de chocolate do mundo, né? Aonde que a gente vai encontrar a contabilidade de custos? É em toda a empresa? Não. A gente pega a contabilidade e começa a olhar sobre o processo de fabricação. A parte administrativa não importa, a parte comercial não importa. Para a ótica de custos, não. Custos olha para esse processo fabril. Ela pode trabalhar em parceria com essas outras áreas. Mas ela tem a sua fonte de preocupação, esse processo. Que é o mais complexo, né? Na verdade, acaba sendo a atividade fim da maioria dessas empresas, né? Então, uma organização necessita ter uma contabilidade de custos bem estruturada para acompanhar e atingir seus objetivos, principalmente no nosso mercado atual, que é o quê? Dinâmico e globalizado. Concordam que o nosso mercado é assim? Ele é dinâmico? Sim, sim. Muito, né? Dependendo do material que a gente estiver pensando, se muda de tecnologia ou de design de ano em ano. E ele é globalizado no nosso tempo. Com certeza, algo que acontece aqui pode afetar outro lugar do mundo. E o pior, muita coisa que acontece em outros locais do mundo atrapalha a gente, né? Atrapalha ou beneficia. Há um bom exemplo disso. Tem muita empresa que não fabrica mais no Brasil. Por quê? A contabilidade de custos apontou que é mais barato a gente ir lá na China negociar e comprar o produto pronto do que fabricar aqui. Ah, então por isso a Ford saiu daqui, então. Perfeito, Lucas. A Ford saiu por essa tomada de decisão. Inclusive extinguindo algumas linhas deles, né? Por exemplo, a linha de carro mais popular, eles vão sair do mercado. Tudo isso vem de decisões da contabilidade de custos. Então, a Ford ela decidiu nesse sentido. Eles olharam a linha de produção, por exemplo, do K, e viram que não é um produto rentável para eles. E daí também, em conjunto com o planejamento estratégico, eles decidem, não, esse produto já não é mais rentável, a gente fabricar e vender,
então a gente tira ele de linha, passa a trabalhar com outros produtos. Então, a contabilidade de custo ajuda nesse sentido. Escolher o que eu vou produzir, como eu vou produzir, aonde eu vou produzir, quando eu vou produzir. Então, ela é uma contabilidade que traz uma relevância muito grande para as indústrias. E como todo mundo tem medo da contabilidade de custos, ela é uma área carente de bons profissionais, gente. Muita gente acaba. Tá certo que as vagas são mais escassas, né? Porque não são todas as empresas que têm uma contabilidade de custos bem aplicada, bem efetiva, mas vagas para contabilidade de custos sempre aparecem. E os salários também são muito bons. Muito bons mesmo. Inclusive, esse tema que eu falei para vocês sobre produzir ou decidir comprar de fora é tema de contabilidade de custos 2, que daí é uma continuação mais estratégica da contabilidade de custos. Então, ele é o conjunto de registros específicos baseados nas escriturações contábeis, apoiados por elementos de suporte, então planilhas, rateios, cálculos, controles, e utilizado para identificar, mensurar e informar os custos das vendas dos produtos, serviços e também, de modo mais rudimentar, as mercadorias. Então, a origem das informações são da escrituração financeira? Sim. Tudo que a gente vai fazer da contabilidade de custos tem a fonte de dados na financeira. Como assim, professor? Quem registra a entrada de nota fiscal? Compra de mercadoria. Não é lá na contabilidade financeira, onde faz o razonete? Contratação de mão de obra. Tudo isso são informações que vão para a contabilidade financeira. E a gente utiliza essas informações para gerenciar ou para gerir a informação da contabilidade de custos. Então, por mais que a gente não seja uma contabilidade 100% voltada para a contabilidade financeira, a gente depende dela para fazer a área gerencial. Então, a gente pode falar que contabilidade de custos é só contabilidade gerencial? Não, não podemos. Ela ainda fica atrelada à figura do financeiro também, da contabilidade financeira também. E ela compreenderá obrigatoriamente os custos de locação, manutenção, reparo, depreciação, tudo que for utilizado na produção. Vocês vão começar a ver que surge muito essa figura na produção, porque o foco principal, inclusive a sua própria origem, veio das indústrias, né? Então, quando surgiu essa contabilidade? Então, ela surgiu dentro da contabilidade gerencial, quando se teve uma necessidade de um controle maior nos estoques de produtos e pela necessidade de tomar decisão de quando, como e quanto produzir. E isso, então, aconteceu lá na Revolução Industrial, onde a fabricação saía daqueles processos artesanais, manuais, e começaram a ganhar escala. Então, nesse período, a contabilidade teve que se adaptar a essa realidade, e com o surgimento dessas grandes escalas,
a contabilidade teve que dedicar um tempo para fazer esse controle dos produtos. E tem aí o surgimento da contabilidade de custos. Então, os primeiros casos de contabilidade de custos remetem à Revolução Industrial. E tem como a sua principal fonte de dados a contabilidade financeira. Isso já naquela época. E nesse ponto ela não mudou até hoje. Então, até então as empresas compravam e vendiam mercadorias, ou seja, dedicavam-se apenas ao comércio. E podia-se utilizar formas mais rudimentares de controle de estoque. Então, para apurar os resultados de suas operações, bastava calcular o custo da mercadoria vendida, o dito CMV, que era apurado por meio dessa pequena fórmula. CMV igual estoque inicial mais compras líquidas menos o estoque final. Por incrível que pareça, a gente ainda tem muita empresa que faz apuração do CMV desse modo, tá? Esse é o tal do inventário periódico. Tendência aí mudando com a informatização das empresas migrarem para o permanente. Mas pequenos comércios, vamos falar de pequenas indústrias, né? Se a gente pensar numa padaria, ela não deixa de ser uma pequena indústria. Ainda não tem controle suficiente e acaba entrando nessa figura. Será que é difícil controlar a fabricação de algo por uma fórmula? Primeiro, será que tem como? Tem. Não se preocupem, a gente vai passar por ela. O inventário periódico dentro da contabilidade de custos. Mas o ideal é que seja inventário permanente. E o sistema de apuração de custos consistia apenas em determinar o estoque no início do período, adicionando as compras e deduzindo o que sobrava de estoque. O resultado disso era o custo da mercadoria vendida. E quando surgiu a Revolução Industrial, esse processo começou a não ser mais satisfatório para a tomada de decisão. Então, surgiu a necessidade da contabilidade de custos. E o que a gente pode utilizar ela na indústria? A gente pode utilizar a contabilidade de custos para determinar custo do produto vendido, estoque de produtos em elaboração. Aqui tem mais de um estoque, né? Se a gente for olhar. Estoque de produtos em elaboração, estoque de produtos acabados, estoque de insumos. Quantos estoques a gente estava acostumado a trabalhar? Não era um? Só de mercadoria? Agora acabou, não vai ser mais um. Pelo menos 3 a gente vai trabalhar. Pelo menos 3. Ah, professor, mas vai ficar muito mais complexo. Não. Não muito. Por quê? Esses estoques, eles seguem um fluxo de informação. Então, ele tem um raciocínio lógico para ser aplicado. Então, o que parece complexo não é. Então, por exemplo, a gente compra trigo para a nossa padaria. Quando ele chega na nossa padaria, ele vai lá para o estoque de insumos. Aí eu pego um saco de trigo para começar a fabricar pão. Ele é transferido para o estoque de produtos em elaboração. Aí eu termino o pão.
ele é transferido para o estoque de produtos acabados. Então, ele tem um fluxo para ser seguido. Então, não é tão difícil quanto aparenta. No comércio, será que ele se aplica? Já que a gente compra ele pronto e só revende? Sim, também se aplica. Vocês já estavam, de maneira muito rudimentar, fazendo contabilidade de custos. Como assim, professor? Eu não vi nada de custos até agora. Viram? Nosso processo de registro de estoque pelo CPC 16 era só o valor da compra que colocava no estoque? Não, tinha Então, o valor também que a gente gastava. a gente podia somar valores, diminuir valores. Então, a gente já tinha um processo de composição de estoque, só que de uma maneira mais simplificada. Então, no próprio comércio, ele é utilizável. Só que muitas vezes ele acaba sendo utilizável de maneira até irracional, de maneira mais simples. Então, ela é aplicável, pois as premissas básicas são aplicáveis à formação do custo da mercadoria vendida. Apesar de ser uma aplicação bem mais simples e direta. Então, a gente não tinha muita complexidade como existe numa operação industrial, né? Ou na prestação de serviço. E no custos, e no comércio ela vai servir para determinação do custo da mercadoria vendida, o estoque de mercadorias e o estoque de bens não destinados à revenda. Estoque de material de limpeza, estoque de material de uso e consumo. Tudo isso também usa esses princípios, só que de maneira mais simplificada, mais, menos detalhado do que uma indústria, né? E o último segmento, e na minha opinião, esse é o mais difícil da contabilidade de custos, que são as prestadoras de serviço. Então, na prestadora de serviço, a ideia é determinar o custo do serviço vendido, o estoque de serviços em andamento. Meu Deus do céu, como é que eu vou estocar um serviço? Tá parecendo a Dilma aqui, não tá? Falando de estocar vento. Não ficou estranha essa frase? Obrigado pela participação. Muito, professor, muito, muito. De certo modo, ela tinha razão. Ela estava acima estava à frente do nosso tempo, né? A gente estava pensando, ela estava muito à frente já. Mas a ideia aqui do estoque de serviço é a ideia de mensurar quanto que eu já gastei até o momento com um determinado serviço. Quem usa muito essa técnica são empreiteiras. Por quê? Eu estou construindo um prédio. Um prédio demora um certo tempo para construir, não demora? E eu vou acumulando valores até ele ficar pronto. Então, esse estoque de prestação de serviço vai aumentando até o momento que o serviço fique pronto. E também o custo de materiais adquiridos e não incorporados a serviços em andamento, ou seja, estoque de materiais para a prestação de serviço. Professor, mas por que ele é o mais difícil? Aqui tem uma característica muito singular do serviço. Apesar que algumas prestadoras de serviços conseguem manter padronização, mas padronizar serviço é algo muito complexo, não é?
Demais. Pensem, se vocês pensarem até numa manicure, parece que o processo é sempre igual, não é? Para quem é mais leigo. É bom perguntar isso para homem, né? O homem sabe, pensa que é tudo igual. É ir lá, lixar a unha, tirar a cutícula e passar esmalte. Não é isso, pessoal? O Almarada já está tudo Não, dormindo na aula. claro que não, professor. Agora tem como você colocar unha de gel, unha de fibra de vidro, Vidro, tem esmaltação a laser, como que é? Ah, esqueci lá. E tudo mais caro. Isso que tá Esmaltação falando. em gel. Esmaltação em gel, isso aí, que você coloca lá a mão lá e ele seca bem rapidinho. Ixi, professor, tem muita coisa e caro ainda. e caro, esse que é o detalhe. E para gente que é mais leigo, homens, né? Parece algo que é muito similar. Mas não, o serviço ela tem essa característica. Por mais que se a gente tente padronizar, ele nunca é um processo igual ao outro. Então, se eu pegar duas pessoas para fazer a unha, os gastos vão ser diferentes, não vão? Por mesmo que seja o mesmo processo. Uma pode ser que eu gaste mais esmalte do que a outra, por exemplo. Já tem uma dificuldade nessa mensuração. Diferente de fabricar. Se eu pegar e for fabricar um celular, todo celular vai a mesma quantidade de peça. São os mesmos componentes. Então, nesse ponto, a indústria é mais fácil de precificar do que a prestação de serviço. Então, por isso, para mim, uma opinião particular, a prestadora de serviço é a área de custos mais complexa de ser trabalhada. E tem essas empresas fora da nossa curva. Empresas extrativas de recursos naturais. Então, empresas que trabalham com minério, com floresta, com pesca, com agropastoril. Também a gente pode aplicar contabilidade de custos, calculando o custo do produto extraído ou explorado, o estoque de produto extraído e de produção primária, estoque de materiais não utilizados na extração ou produção primária, também tem essa possibilidade. Aqui ela fica em nível de dificuldade entre a indústria e a prestação de serviço. Vocês conhecem alguma indústria que tem essas características aqui de extração de recurso mineral, que seja da nossa região? A Vale? Não, fala uma da nossa região, vale muito longe. Aqui perto de casa, pode ser? Petrobras? Cocelpa? A Cocelpa trabalha com a parte florestal, né? Pessoal que mora pro lado de Almirante Tamandaré, tem alguma indústria ali que mexa também com produto natural? Ah, aquela que tira cal lá, alguma coisa do gênero, né? Votorantim. né? Minério. Isso, a parte. Aqui a gente tem o setor do Paraná que é rico nessa área mineral, né? Então, Votorantim é um outro exemplo. Essas indústrias têm esse custeio mais voltado daí para a exploração de recursos minerais. Esse é um tema, assim, para a contabilidade financeira um pouquinho delicado ainda, tá? Recurso mineral é o único CPC que não está divulgado até hoje. E porque a norma internacional também não está divulgada. Mas aí a gente segue a normativa, vamos falar assim, fiscal, mas a contabilidade de custos é feita com base nesses dados daí, né? Contabilidade financeira baseada no fiscal.
Até Imagina, mesmo porque a matéria-prima ela não tem um valor, né, certo, um valor para se calcular. tem, só que ele é Tem? dificílimo e muitas vezes não bate com o recurso que a gente teve de registro inicial. Eu vou até compartilhar um caso que eu vivi e até hoje não tinha resposta. Um empresário, ele comprou um terreno ali na região de Agudos do Sul, acho que é Agudos do Sul, um pouco para frente de Rio Branco. Só que ele não sabia que o terreno que ele tinha comprado tinha uma jazida de calcário embaixo. Na época ele pagou valores assim bem irrisórios, foi em torno de 130 mil reais. Depois que ele descobriu que tinha jazida de calcário, ele foi tentar valorar isso, né? Então aí o pessoal chama geólogo para fazer a avaliação do terreno e ali tinha estimado na faixa de 3 milhões de reais possíveis de se extrair em calcário, calcário bruto. Como é que você aumenta o valor de algo que você comprou por 130 mil para 3 milhões? Com a contabilidade que a gente tem hoje, que não permite reavaliação de ativos. Seria algo a ser tratado no CPC de recursos minerais. Mas esse CPC ele chegou a ser divulgado, ficou mais ou menos uns 6 meses no ar e depois ele foi retirado. Não é nem que ele foi revogado, ele foi retirado do ar. Então ele praticamente nem entrou em vigência. Então dá para mensurar esse custo. Só que tem a dificuldade desses bloqueios sobre a legislação financeira, contabilidade financeira e fiscal. Então, tem uma série de peculiaridades dentro da contabilidade de custos, né? A gente poderia ter um curso inteiro falando de contabilidade de custos, mas o foco principal é trabalhar as indústrias, o processo industrial em si. E na nossa próxima aula, a gente vai começar a entrar nessas terminologias. Então, é muito importante que vocês participem dela, e participem de maneira ativa. E como que eu preparo essa aula? Primeira coisa que vocês vão fazer é assistir um vídeo. E depois a gente vai utilizar esse vídeo como base para pensar em todos os conceitos. O que é um custo, o que é uma despesa, tentando identificar em um processo fabril que eu vou apresentar para vocês. Então, a próxima aula ela é bem importante. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, questões? Tranquilo, professor. Só a Maria está tranquilo? Por enquanto está tudo tranquilo. Para mim também. Vocês vão ver que é tranquilo, gente. Vocês vão ver que é... Espero que vocês saiam falando contabilidade de custos é fácil. Que realmente é fácil. Espero também um dia falar isso. Mas vocês vão ver, ó, quer ver? Para aproveitar que a gente ainda está cedo, vamos tentar achar aqui as planilhas que o pessoal montava no semestre passado. Quer dizer, no semestre, fora no passado, no outro. Vou pegando as últimas aqui, que são as mais legais.
Então, olha, essa foi uma correção de um dos exercícios. Algumas coisas já vão ser particulares a vocês já vão relembrar. Um bom exemplo é essa aba. O que a gente tem aqui? O estoque, a ficha de estoque. Ficha de estoque. 3 fichas de estoque. A gente estava trabalhando com 3 produtos. Só que a gente tinha uma série de gastos. E com esses gastos a gente chegava em valores de produto. Então, até aqueles difíceis de serem verificados, a gente tem maneiras de distribuir eles para poder chegar a um determinado custo unitário. Então, com base nos dados que a contabilidade financeira traz, a gente consegue ir segregando. Quanto que vai para o produto A, quanto que vai para o produto B, quanto que vai para o produto C. E será que a gente usa matemática complexa para fazer essas planilhas aí? O que vocês acham? Tô rezando que não. A matemática mais complexa que a gente vai usar chama-se regra de 3. Se vocês fazem regra de 3 com facilidade, a contabilidade de custos é moleza. Moleza, moleza, moleza. Porque essas segregações desses valores são basicamente feitas por regras de 3. Que é o que todo mundo tem medo. Que garanto mas que ali eu já estou vendo ali, professor, que tem tantas gramas de cola para não sei quantos metros de madeira, que vai levar tantas horas de mão de obra. Aham. Isso não. Se a gente pensar no nosso dia a dia, não tem coisa que é parecido? No meu caso, sim, né? Que no meu caso tem lá tantos ml que eu tenho que pagar em gotas, né? Daí, mais ou menos. Não precisa nem para o trabalho de vocês. Em casa, será que a gente faz alguma coisa nesse sentido? Sim, né? Vai fazer um bolo, tantas xícaras, de 200 ml. E será que é difícil fazer essa mensuração? Não. No bolo não, tem um copinho lá que tá pronto com tudo, ali você só coloca, é fácil. Você tem um copinho, sabe quanto que você gasta e sabe o preço que você pagou, pronto, você já tem o custo, por exemplo, do que seria aqui farinha. Não é verdade? Vamos supor que você pague R$10 no quilo da farinha. Você use 100 gramas para o bolo. Quanto que vai para esse bolo, então? Vê como com regrinha de 3 a gente vai resolvendo? Mesma coisa, quanto de leite eu gastei? Então, tem os materiais que a gente trata como direto, tem materiais que a gente trata como indireto, e cada um usa um processo particular. Mas, para isso, a gente precisa saber identificar o que é esse custo, o que é custo, o que é despesa, dentro do custo, o que é custo direto, o que é custo indireto, e por isso que essas terminologias são importantes. Depois disso, entendeu como fazer essa segregação e entendeu como montar essas regras de 3, que são os chamados rateios, fica tudo uma moleza só. Claro, aqui eu já, um pouquinho de sacanagem com vocês, peguei as últimas aulas deles, né, do semestre. Se eu pegar uma lá
do começo, vocês já vão ver que ela não é tão assustadora assim. Peraí. Eita, aqui não, revisão não. Aqui, basicamente, a gente já tem uma planilha só para fazer tudo. E, ó, se vocês olharem aqui, a gente já começa a encontrar essa regrinha de 3. Se a gente somar aqui o total dos custos diretos, tem que dar 100%. Então, parece assustador, mas não é, tá, gente? Vocês vão ver que a gente montando na prática, isso daqui vai se tornar bem mais tranquilo. Vai se tornar bem mais bacana de ser feito. Você conseguir chegar e falar, ó, o produto A vai custar para você R$ 34. Produto B, 46. E qual que vocês acham que é a importância disso no dia a dia do empresário? Conhecer esses valores aqui. Aqui foi uma aula antes da prova, tá, gente? Então, tem um bimestre inteiro para fazer. Então, qual a importância de saber que o componente A custou R$ 34? O que isso interfere na vida do empresário? Tudo, né, professor? Porque ele tá sabendo quanto que gasta, praticamente interfere em toda a gestão da empresa. Toda a gestão da empresa. E um fator principal, formação de preço. Ah, por quê, professor? Posso vender a menos que R$ 34,72? Não, porque senão vai ter prejuízo. Senão eu já vou estar levando na cabeça, né? Já vou estar perdendo dinheiro. Aí que vem o X da questão. Vocês acham que os empresários sabem fazer isso? Não. Esses pequenos empresários? Não. Eles têm sérias dificuldades em lidar com isso. E muitas vezes ele põe lá R$ 35. Opa, está maior que o custo. Mas, se for considerar os outros gastos do negócio, ele já começa falindo, né? Então, a contabilidade de custos ela é extremamente importante nesse sentido. Primeiro, fornecer essa segurança para o empresário. E também ela serve até para auxiliar como proceder, como ela vai trabalhar em períodos de escassez. Então, mas isso vai ficar para custos 2, que é a teoria das restrições. A gente está vivendo no mercado atual um problema com semicondutores. Não sei se vocês já viram no noticiário esse problema. Está faltando semicondutor no mercado. Isso está fazendo montadora de veículo parar. Como é que as empresas trabalham a restrição? A teoria de custos traz respostas para isso. Ah, se eu vou parar, quem que eu vou parar? Qual vai ser o menos prejudicial para o meu resultado? Então, tem muita coisa legal em contabilidade de custos. Mas tudo isso depende desses conceitos iniciais. Vocês podem ver que aqui já tem conceito inicial, né? Custos diretos, custos indiretos. Já peguei valores e separei. Então, eu preciso entender isso para poder fazer essa separação. É o que realmente vai garantir para vocês o sucesso ou a tristeza na contabilidade de custos de achar que é difícil. Mas eu acho que vai ser fácil.
Tranquilo, pessoal? Então, já estão mais calmos, achando que não vai ser tudo isso? Ou estão mais preocupados ainda? Eu fiquei mais preocupada ainda. Por quê? Não, gente, tenham fé. Tenham fé na minha palavra. Ela é fácil. Contabilidade de custos é fácil, gente. Vocês vão gostar dela. Mas o professor é super inteligente, né, professor? O professor tem uma vasta experiência. A gente. Não, gente, mas podem perguntar para o pessoal do quinto e sexto período. O pessoal foi super bem na matéria. Mas por quê? Eles são todos inteligentes? Não, são como vocês. Na verdade, eu sou como vocês. Uma pessoa normal. Mas a gente vai degrauzinho por degrauzinho, a gente consegue encontrar o caminho dessa dita contabilidade de custos. Mas por isso que é importante, não percam essas aulas iniciais para vocês não perderem esses conceitos. Que eles que vão garantir. Beleza? Então, deixo Beleza. aberto a dúvidas, perguntas, questões. Nada? Tudo? Nada, né, professor? Por enquanto, tranquilo. Dúvidas vão surgir quando vierem as atividades. Mas vai ser legal, vocês vão gostar. Professor, só um pouquinho. Eu acho que o senhor já colocou atividade de frequência lá no AVA, né? Já. Eu acho que a Júlia estava com um problema. Acho que eu vou conversar com ela. Tô sem meu celular aqui. Mas é com problema no AVA, com problema... Isso, no AVA. Não. Que daí com a AVA tinha que ver com, acho que a Adriana que estava resolvendo. Então, eu mandei mensagem para a Ângela hoje. E daí falei com a professora Débora também. É porque esse começo até ajustar todo mundo nas disciplinas, dá uns probleminhas mesmo. Mas nem se preocupem tanto com isso. Vocês que já têm acesso, respondam. O deles eu dou um jeitinho de resolver, né? Quando é problema assim, a gente vai contornando. E hoje a questão está bem facinha. Professor. Oi. Até quando a gente tem que mandar os nomes lá do grupo? Mandem no máximo até domingo, para segunda-feira eu conseguir planilhar isso. Tá bom. Então, que daí eu monto as equipes na planilha e a gente monta um roteirinho de quem vai fazendo o quê. Para a gente montar. Bom que vocês não vão precisar escrever nada, até mais prático o trabalho, né? Vai ser algo mais dinâmico. Só a única coisa que vocês vão ter que se expor, gravar, falar, né? Já me deu até ansiedade, dor de barriga, tudo já. Por que, Sabrina? Mas não se preocupe antes. Professor, você não me conhece, professor. Você não sabe que eu já estou pensando já no amanhã. Já estou nervosa com a disso. A gente já conversou, você tem que controlar isso. Ansiedade é uma coisa perigosa. Eu falo que eu sofro de ansiedade, então, por experiência... O professor não sabe, professor, que eu faço tratamento até para síndrome do pânico, professor. Olha, eu vou falar que eu sei o que é, porque eu já tive crise no meio de aula. Tive que ir embora, fui sair da sala de aula para o hospital de ambulância. Olha que vergonha que foi. Mas não era, não sei o que deu. Eu sei bem o que é isso, professor. Eu sei bem o que é isso, meu Deus. Eu estava lá na FESP, dando aula. Do nada baixou minha pressão, os alunos me olharam, disseram que eu estava branco, me colocaram sentado. Eu, o pessoal da segurança segurança do trabalho me carregaram lá. Carregaram não, né?
foram comigo para a sala dos professores, eu fiquei deitado lá até a ambulância vir. Aí chegou no hospital, não, foi crise do pânico. Eu achei que eu estava infartando, mas foi só crise do pânico. Mas eu tenho esses problemas. Professor geralmente é problemático, tá, gente? Não é uma coisa exclusiva minha. Professor vive à base de Rivotril, tem tudo isso. Ainda mais professor e contador, né? Então, a gente tem E na base do café, né, professor? Nossa, café, assim, a gente é um consumidor assíduo, né? Ainda mais eu, que sou filho de mineira e casado com mineira. Que mineiro que não gosta de café? Uai, Eu ai sou. bem isso. Então Eu fico é. imaginando, eu nem virei contadora ainda. Eu já tomo um monte de remédio para ansiedade. Falei, coitado do psiquiatra, quando eu vou virar contadora mesmo. Não. É questão de vocês começarem a criar hábito de fazer outras atividades, gente. Ter outras rotinas para tirar da mente de vocês o ambiente do trabalho. Isso é extremamente importante. Não se pressionarem tanto para conseguir algo, para fazer um determinado projeto, atingir um determinado resultado, porque as empresas sempre vão cobrar isso da gente. Isso é natural. Mas só quem pode cuidar da saúde da gente é quem? A gente mesmo, não é? Professor, mas o problema é quando cobrem e não pagam bem, né? Essa é a parte triste. Ah, bem-vindo ao Brasil, né? Hoje em dia, qual emprego está pagando bem? Não é verdade? Infelizmente a gente tem essa tristeza. Mas vocês ainda estão indo para um grupo seleto, né? Que, querendo ou não, a grande parcela da população não tem curso superior. Aí vocês conseguindo se encontrar em algo na contabilidade, a tendência é que vocês vão evoluindo e o salário vai virando, não é um complemento, mas ele vai crescer de acordo com o crescimento de vocês. Eu vou ficar rica igual o senhor. Poxa, bom se eu fosse rico, gente. Eu também quero, professor. eu escolhi a parte franciscana da contabilidade, que é ser professor. Então, professor e dinheiro não é uma coisa que, como dizem no interior do Paraná, né? Não é uma coisa que cujumina, não casa, né? Mas eu não posso reclamar, porque se não fosse a contabilidade, eu não tinha meu apartamento, não tinha meu carro, tenho meu. Não é lá, nossa, que escritório, mas tem meu escritóriozinho, dá para. Ele tem um certo conforto. E nada que vocês não possam crescer mais do que eu, tá? Com certeza. Vocês têm oportunidades de ir mais longe. Eu tenho casos de aluno que hoje ganham muito mais do que eu. E fico feliz por isso. Eu acho muito bacana ver alunos que vão desenvolvendo e conseguindo esses processos, esses projetos, melhorar de vida. Só um caso, coitada, essa também. Não sei o que ela seguiu, tanto que eu falei que ela resolveu ser franciscana e resolveu virar professora. Vai estar fazendo mestrado agora. Ela quis, eu incentivei. Coitada, né? Agora vocês devem estar me achando muito terrível. Então, Muito. incentivar, não, vir professor é super legal. Mas é super legal, gente. Você não pode contar com dinheiro. Né? Dinheiro não rola, mas é um mundo feliz. Ser professor é legal. Mas tudo isso, essa ansiedade, vocês têm que controlar. E essas apresentações são boas para vocês. Ah, por quê, professor? Porque aqui vocês podem errar, né? Dá para errar à vontade.
a vida profissional é um pouquinho mais cruel, vamos falar assim, né? Vocês não concordam comigo? Eu Muito. concordo. A vida cruel, a vida profissional, Mas muitas não vezes pode errar muito, né, professor? Porque daí perde nota, daí você fica DP, daí tem que pagar de novo, daí vai dinheiro. Não dá muito. mas aqui a gente tem muita chance de corrigir, né? Lá na vida profissional, muitas vezes a gente é, como diz, excluído sumariamente, né? Vamos falar assim. Aí vai pra rua, não tem muito o que fazer. Mas é Dependendo aprendizado. do erro, não tem nem como consertar, né? Vem outro para consertar. Contrata um outro, né? E o gestor muitas vezes ainda fica com vontade de esganar, tá? Porque eu, como gestor, já senti vontade de esganar umas pessoas. Mas foi só vontade, tá, gente? Uma coisa que faz parte da vida também. A gestão de pessoas, às vezes, faz com que a gente tenha momentos de tensão. Mas eu acho mais difícil isso, ser gestor de pessoas do que ser próprio contador. Isso que eu ia falar, porque hoje em dia a maior dificuldade é a gestão de pessoas, né, professor? É. Nas empresas, principalmente. Por que gestão de pessoas é difícil? Porque tá Ser lidando com humano. pessoas, ser humano. Isso mesmo, Maria. O bichinho complicado que é o tal ser humano, né? É verdade. Mas a gente vai aprendendo também, isso vai muito com a maturidade. O lidar, o errar, muitas vezes a gente erra também com os funcionários. E isso a gente vai crescendo também, né? A vida é um eterno aprendizado. Mas vamos ver, né? Então, quem sabe eu não, vocês não saiam achando que contabilidade de custos é muito bacana e não tentem ir para essa área também. Né? Torcer por isso. Que vocês gostem dessa área. Se bem que aluno de contábeis tem uma tendência a gostar de imposto, não sei porquê, né? Ai, eu tô adorando a área fiscal. Mas, olha, 70% dos alunos têm um gosto terrível para imposto. E eu sou um deles, né? Eu tô saindo da área fiscal e indo pro RH, professor. Eu não Já vou tem uns RH. meses. Não sei qual que é mais curioso, né? Tem legislação adoidado, Sei. as ferramentas muitas vezes são piores, igual a Sabrina estava falando da página do ECAC, mexer com a porcaria da conectividade social. Vai, isso mesmo que eu ia falar. Vai Meu fazer esse Deus! script. O pior é o e-social, né, também. E-social, meu Deus. Uhum. Ah, mas aquela conectividade social que uma hora funciona, uma hora não funciona. Outra hora não funciona, é uma loucura aquilo. É verdade. Mas sabe o que é mais difícil, professor? Quando você liga para o cliente e fala assim, meu querido, você precisa fazer o certificado digital. Você tem que fazer isso por causa do e-social, por causa da folha, não sei o que. Ele, mas me explique por que eu tenho que fazer se já não tem meus documentos aí. Tem isso. Ah, sabe qual que é a melhor maneira de falar que ele precisa de certificado? Falar que sem certificado ele não emite nota. Pronto, ele fica Ou desesperado ele para vai pagar multa. A folha ele não liga tanto, porque se deixasse ele não pagava funcionário, né? Mas emitir nota eles se preocupam. Se eles têm uma preocupação. Mas então tá, gente. Vou deixar vocês descansarem. Amanhã a aula um pouquinho diferente. É a disciplina que eu costumo falar que eu destruo os sonhos de vocês. Ninguém vai perguntar por quê. Por Diga lá. quê? Que a gente tem aquela visão tão bonitinha de ativo e passivo do começo do curso, né, que é bens, direitos e obrigações. Aí eu venho na teoria e desmonto tudo para falar que é outros conceitos que chegam no mesmo resultado. Então, vocês vão achar estranho um pouco no começo. Mas ela é legal.
ela é legal porque traz a visão da contabilidade sobre Ah, o sim, ela destrói sonhos e ela é legal. Tô Não, sabendo. de sonhos é por causa dessa história do conceito de ativo, passivo, patrimônio líquido, porque inicialmente a gente fala para vocês bens e direitos, né? De maneira mais simplificada, mas agora a gente vai trazer um conceito mais, vamos falar assim, lapidado, mais bonito, que no fundo remete à mesma coisa. Isso que é engraçado, né? No fundo vai ter a mesma função, mas de uma maneira muito mais rebuscada, muito mais sofisticada. Mas tem uns macetinhos que a gente grava fácil, tá? Não se preocupem que eu passo esses macetes para vocês para não esquecerem mais. Então, nos vemos amanhã, né? Que horas mesmo? Só para confirmar. 30. 19h30, isso. Então, nos vemos amanhã falando de teoria da contabilidade e um pouquinho da história da contabilidade. Beleza? Beleza, Beleza, professor. Então tá, gente. Bom descanso, boa noite para vocês e até amanhã. Professor, Obrigada. Boa noite, professor. Até amanhã. Obrigado, professor. Boa Até noite. amanhã. Boa noite. professor, Diga, Sabrina. eu, a chata do dia. Posso tirar uma dúvida com o senhor particular? Pode? Agora, tipo, 9 horas da noite, em vez de deixar o professor descansar? Pode? E pergunta pro Lucas. Lucas, até que horas a gente teve um dia que ficou conversando? Acho que foi até às 11, né? Teve um dia que eu fiquei com a piazada aí até. O Lucas está confirmando ali, até às 11. Eu, às vezes, fico batendo papo. Entendi. Né, eu queria perguntar uma situação pro senhor. Que assim, eu tenho um CNPJ que tá parado não, ele foi aberto em 2019. Certo. Só que é um MEI. Só que ele nunca foi feito declaração lá sem, como que fala? O das MEI? Nunca foi feito. Então ele tá com multa do DAS multa não, né? O valor lá, de todo mês lá do DAS. Aham. Desde 2019. Tem como eu pegar esse valor todo e parcelar? Fazer um parcelamento um parcelamento só? Tem. Isso tem, mas não vai dar muitas parcelas, não, porque o valor mínimo da parcela, se não me falha a memória, está em R$ 300. Eu sei, pelo que eu fiz o cálculo, que eu consegui entrar naquele das MEI, alguma coisa, do gênero lá. Aham. E vi, tá em torno de R$ 60, 60 e poucos por mês. Desde Isso. 2019. Vai dar uns 1.000 e pouco. Aham. Foi feita a declaração anual? Não foi feito nada. Foi aberto em CNPJ e foi esquecido lá, sabe? Isso é um erro comum para o MEI. Exato. É um dos temas também que a gente vai trabalhar nessa série de gravações. O quinto e sexto período vai falar de MEI. O que eu indico, antes de solicitar o parcelamento, faça a declaração anual, porque ela vai gerar uma multa também. Aham. Acho que se não falei a memória, é R$ 50 a multa. Uhum. Mas vai gerar. 2019, então, teoricamente, tem 19 e 20 para entregar. Então, mais R$ 100. Aí você pede o parcelamento de tudo isso. Mas vai dar umas 4 parcelas só. Não tem muita. É porque eu sei que as parcelas agora desse ano, que acho que não lembro se é fevereiro, março e abril, eles foram prorrogados, né? Para agora. Então, o certo seria pagar, né? Fazer esse parcelamento antes que vençam essas também, né? Também. Ou pagar elas e solicitar o parcelamento sem elas no meio, né? Entendi. Tem essa possibilidade também.
Entendi, porque eu queria que ele regularizasse, deixasse certinho CNPJ, sabe? Porque Aham. não teve movimentação, mas esse ano teve movimentação na conta, sabe? De dinheiro. Eu não sei se isso vai implicar em alguma coisa. Pode implicar, mas é difícil. Depende muito dos valores, né? Uhum. Porque foram feitos depósitos, sabe, na conta, Aham. de várias pessoas diferentes. Mas não sei se isso possa Tem que ver implicar. se os valores são altos, são baixos, tem tudo isso. Alto seria a partir de quanto? Se movimentar mais de 6 mil por mês, aí já começa a ficar um valorzinho preocupante. Mais de 6 mil? Acredito que Por não mês. chegue muito por mês. Fora isso, daí já cai dentro do estipulado, do limite do MEI, não teria tanto problema, né? Entendi. Depois, assim, com o tempo, assim, qualquer dia o senhor consegue me ajudar a me mostrar onde que faz esse parcelamento? Como que eu faço? Consigo. Porque eu consegui entrar lá, fiz o código lá do Simples, sabe? Para poder acessar lá. Aham. Eu fiz o código e tudo mais e consegui ver de 2019. Mas os outros eu não consegui ver. Vamos fazer o seguinte, amanhã eu trago o meu certificado digital, que ele dá o acesso completo ao ECAC. Uhum, Aí lá eu consigo mostrar para você aonde que solicita os parcelamentos. Aí o entendi. Simples e o MEI, ele tem a mesma aba para fazer essas solicitações. Eu Aí, fiquei em dúvida com isso, porque lá no serviço eu faço, as empresas que eu faço são simples. Tem pouco lucro presumido, a maioria é simples. é Eu, comum. eu sempre acesso simples normal, só que daí na hora eu fiquei em dúvida, sabe? Não, mas tem uns links específicos ali para parcelamento. Aí Uhum. amanhã, com o certificado, eu consigo abrir e eu te mostro. Tá, só para me mostrar o caminho também para me aprender a fazer isso. Que Aham, eu pedi até para minha chefe me mostrar, só que daí é muito corrida. Começo de mês, aí um monte de empresa para fechar e tudo mais, e eu também não quero ficar, sabe, tipo, aham. insistindo e pedindo. Não, mas Ai, pode deixar que amanhã, a hora que depois da aula, eu pego daí com o certificado, a gente acessa e eu te mostro o caminho certinho. Você vai ver que é bem tranquilinho. tá, tranquilo. Porque ele faz a busca automática dos débitos e já vai dar a sugestão de maior número de parcelas com menor valor aceitável. Aí você pode alterar ou não e faz a Uhum, solicitação do parcelamento. entendi. E Tá, todo parcelamento ele só se efetiva, ele só passa a ser válido depois do pagamento da primeira parcela. parcela. Uhum. Isso eu vi hoje lá com a cliente ligou braba lá, porque ela não pagou eu no dia e queria que reimprimisse a guia para ela para pagamento. Daí ela falou Porque assim, se não pagar, daí tem que fazer todo o processo de pedido de volta. daí isso que eles estavam explicando para ela, que não era assim, igual as outras guias que você pode imprimir de volta, tipo, com data. Você tem que fazer É, todo o parcelamento de volta. é todo o processo de volta. Entendi. E, Então, e o prazo é bem curtinho, é 3 dias só para efetivar. ele é bem curto. É, então, quando a gente faz o parcelamento, a gente tem que passar a guia para o cliente e falar, ó, você tem 3 dias para pagar, senão não vai efetivar o parcelamento. Vai deixar bem claro para ele, que se não fizer, vai dar cagada. Entendi. Outra coisa, deixa eu te perguntar. Abrir aqui para o senhor não achar que tá falando sozinho. Porque 6 da noite não abrem por nada essas câmeras. Eu já vou denunciar, porque a professora de matemática disse que vai dar ponto a mais para quem abrir a câmera. Mas é uma maneira de incentivar. Deixa eu até parar de gravar aqui para não ficar muito grande o arquivo.